noite, meu povo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Mais Saúde. Eu sei, vocês estavam com saudade, já fazia um tempinho, eu abandonei vocês, mas não se preocupe, a gente tá de volta. E como sempre, com a minha dupla do meu lado, a minha mãe. E eu tenho certeza que vocês vão gostar de mais um episódio que trouxemos pra vocês. Então bora lá, já fica aí ligadinho, já deixa suas perguntas, compartilha já com todo mundo, chama geral pra vir ver com a gente. Que hoje a convidada, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E, gente, toda vez que a gente traz um psicólogo, uma psicanalista, e somos nós duas, vocês já sabem que a bagunça vai ser garantida, né, mãe? Com certeza, a bagunça vai ser garantida. E olha que hoje a Natália aqui tá meio roquinha, né? Pois é. Então... Vida de plantão, gente. Tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Mas a nossa convidada de hoje é muito especial. E olha, vai ter muita conversa boa, não é mesmo, filha? Vai. Josi, muito bem-vinda. Obrigada. Esse espaço é seu. Fique à vontade para falar o que você quiser. Pode usar esse momento para você se apresentar para o público, explicar um pouquinho o que você faz, por favor. Obrigada, gente. Meu nome é Josiane Campagnoli, eu sou psicanalista e sou terapeuta integrativa também. Eu trabalho com terapia floral, com radiestesia e com uma metodologia, que eu falo que é uma metodologia de tratamento que ela tem tempo de duração. Ela não gera vínculo terapêutico. Eu gosto de trabalhar porque essa metodologia ela vai na raiz dos traumas, na raiz de todo o padrão que às vezes roda no nosso sistema. E como que é? Rádio o quê? Radiestesista. Estesista? Radioestesista. A técnica é radiestesia. E fala pra gente como que é isso. Explica pra gente essa técnica que eu já fiquei curiosa. Vamos lá. Funciona a radiestesia? Bom, primeiro que nós fazemos a radiestesia o tempo todo, né? Quando, assim, às vezes você tá do lado de uma pessoa que, às vezes, dá um quentinho. Sabe aquela pessoa que é gostoso estar do lado dela? O que você tá sentindo? Você tá sentindo a energia, a frequência dessa pessoa. É a mesma coisa aquela que também dá o choque? Ou o santo não bate, aquela que a gente fala assim, o santo não bateu. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, Eliane. Então, a gente faz isso o tempo todo. Então, a gente sente. E o que é radiestesia? Lembra o vovô, quando estava assim no sítio, que ele pegava uma forquilha e ele ia procurar onde tinha água para cavar o poço? Verdade. Então, o que ele fazia? Ele mentalizava que ele queria água e ele ia com a forquilha ali. Quando chegava naquele lugar, a forquilha tremia. Então, ele sabia que ali tinha água. Às vezes até envergava a ponta. Eu vi muito meu pai fazendo isso. Ele fazia radiestesia. Nossa, meu pai hoje tem 82 anos. E ele tinha uma chácara e ele falava, vamos abrir um poço. E pegava aquele galho e eu falava assim, meu pai tá doido, gente. Pegar um galho e ficar andando no meio do terreno. Olha. E você não sabia só a profundidade que tinha, mas você sabia que ali tinha água. Verdade. E hoje o que a gente faz? A gente usa hoje, não é hoje, na verdade, os egípcios já faziam isso, os chineses faziam isso, a gente utiliza o pêndulo. Então, o pêndulo faz a vez da forquilha. Você não trouxe o pêndulo pra gente ver? Eu acho que eu tenho ali na minha bolsa. E daqui a pouquinho, então, a gente vê como que faz para pegar. Isso. E ela faz exatamente isso. Então, o que a radiestesia faz? É como se ela fosse um aparelho de ressonância. É quando... A Natália vai saber explicar melhor isso, né? Eu vou falar de uma forma bem breve, bem didática, bem por favor. Não, sim. O aparelho de ressonância, ele tá calibrado numa frequência nossa de energia, que é a nossa frequência de saúde. Então, ele vai passar por você. Quando ele pegar alguma frequência que está diferente daquilo, ele vai transformar aquilo em imagem, que aí vai para o médico vai ver o problema onde está naquele órgão. A radiestesia faz a mesma coisa. Com um pêndulo, eu consigo entender onde é que tem desequilíbrio energético em você. Energia que às vezes a gente vai de lugares que a gente passa, de pessoas com quem a gente se relaciona. Às vezes são energias também que a gente gera também ao mesmo tempo. Por exemplo, crenças que a gente tem, forma, pensamento, medo, insegurança. Tudo isso gera um desequilíbrio energético dentro da gente. Então, às vezes a gente está cansado, está sem energia. Você fala, nossa, parece que eu estou tão pesado. Precisa de um hamburgão, né? A gente tava pedindo um hamburgão antes de começar aqui a gravação. Foi mal. E a radiestesia, ela faz exatamente isso. Ela identifica onde tem os desequilíbrios energéticos e faz a restauração da sua energia. Então, de uma certa forma, o que faz? É como se eu estivesse dando um reset no computador. Eu estou desligando e ligando ele de novo. Sim. Ele faz exatamente isso, a radiestesia. E a gente pode usar a radiestesia para pessoas, para empresas.
para casas. Então, você pode usar a radiestesia assim o tempo todo. Então, assim, por exemplo, empresas que movimentam muito colaboradores, pessoas. Então, assim, as pessoas trazem problemas da casa delas. Obrigada. Elas trazem. E a radiestesia, a gente consegue isso. A gente consegue harmonizar o equilíbrio da energia do lugar. Para quê? Para que tudo possa fluir melhor, né? Os colaboradores trabalham mais tranquilos, ou você dentro da tua casa, né? Às vezes, assim, a gente chega do trabalho cansado. Mas, Josi, né? Posso chamar de Josi? Pode Josi, sim. mas como que você faz isso tudo? Né? Tá. Eu tô entendendo, mas assim, na prática, no dia a dia, como que é? Eu sou muito visual, né? Então... Esse é igual a biorressonância, né? Isso. E, na verdade, assim, eu achei que eu tinha quase certeza que eu tinha trazido. Mas então já fica marcado para um próximo, hein? Próximo. Porque se eu soubesse exatamente isso, eu teria trazido, inclusive, a mesa que eu faço a parte da radiestesia. O pêndulo está aqui. Pronto. Tá. Vamos lá. Na verdade, eu uso uma mesa de radiestesia, mas não é necessário, tá? Você pode ter um biômetro, que a gente fala que também a gente utiliza. O que o pêndulo faz? Ele vai fazer a vez da forquilha que eu expliquei para você. Então, por exemplo, a Eliane, quando fala assim, Eliane, eu vou fazer... você veio, Josi, eu quero fazer a radiestesia. Ok. Então, nesse momento, é como assim, se eu tivesse... Como a gente sente a frequência do outro, eu estou sentindo a tua frequência e o pêndulo, ele é a antena. Então, assim, ele vai me responder se sim ou se não. E qual o percentual que eu tenho de desequilíbrio nesse momento. Então, eu tenho um biômetro, uma mesa, que a gente fala que é uma mesa de radiestesia, um aparelho de radiestesia. E nesse aparelho tem vários gráficos, onde eu vou determinar a quantidade, né? Quantos por cento eu consigo determinar, por exemplo, se sim, se não, se... Às vezes ele também fala, ele diz que não tem coisas que às vezes ele não responde. A gente consegue identificar exatamente, eu estou sentindo uma dor assim, qual órgão que está em desequilíbrio, qual órgão que às vezes, o que o fígado faz? Às vezes, na forma de emoção, o fígado da gente, ele não pega assim, às vezes a gente está ruminando, às vezes é uma mágoa, alguma coisa assim, vai para o fígado. Então, o fígado, ele acaba também tendo um acúmulo de energia ali. Então, quando a gente faz toda essa parte de limpeza, a gente parece que... É verdade. Você está falando e eu estou aqui associando. E, de fato, isso é milenar, né? Acho que você que fez uma vez, não foi? Foi. Só que daí foi a biorressonância. É verdade. Que daí usava as amostrinhas, né? Vou dizer assim... De ela, ele, fígado, baço, útero, lembra? Lembro, daí até perguntou, né? Eu achava o meu campo magnético, aí a gente fica dentro dele. É tudo muito parecido, é muito parecido. É muito interessante. É muito parecido. E aí, quando nesse aparelho, né, nesse instrumento, eu pergunto se tem desequilíbrio em algum órgão e diz que sim, aí a gente vai investigar todos os órgãos, os nossos sistemas, as glândulas, porque assim... Diante da medicina chinesa, tradicional chinesa também, a gente tem caminhos, né? A gente tem sistemas, assim, né? E o que ele faz? Às vezes, se esse sistema está bloqueado, o fluxo de energia ele não flui direitinho. Então, a gente vai determinar justamente isso, identificar onde que está, onde é que tem um problema. De repente, a Eliana está fazendo um tratamento, a Eliane está fazendo um tratamento médico. Eu posso montar algum gráfico de radiestesia para ajudar nesse tratamento, para harmonizar? Então, aí eu utilizo o biômetro. Qual gráfico que a Eliane precisa? Então, não é o que eu acho. A gente tem, né, os gráficos sabe para que serve. Claro, mas tem um direcionamento, né? Então eu sei para que serve. Mas o que a Eliane está precisando? É tudo muito individual. Né? O que a Eliane precisa para tratar, né, ou para harmonizar esse campo, para tratar, por exemplo, às vezes você está fazendo, estou tratando uma enxaqueca que eu tenho há muito tempo. O que a gente precisa para ajudar nisso também? Então, a gente consegue fazer isso também com a radiestesia. E você precisa de floral, né? Por exemplo, a Eliane precisa de floral. O floral, como é que eu faço? Eu posso fazer pelo método Floreci, ou eu posso fazer pelo biômetro? O que a Eliane precisa? Então, eu vou entender exatamente o que... E isso é sempre fazendo essa leitura. A gente nem percebe, mas eu estou fazendo a leitura do teu inconsciente e ele está me dando a resposta no pêndulo. Entendi. E o seu público-alvo, assim, eu creio que seja mais adultos. Mais adultos, para a parte de radiestesia, sim, mais adultos. Né? Metodologia, porque o adolescente ainda não tem essa, né? Essa noção ainda, né? O que às vezes faz, por exemplo, assim, a mãe, eu quero, meu filho vai prestar vestibular.
eu gostaria que você pudesse trabalhar a radiestesia nisso. Então, a gente faz Mas com daí- o consentimento sempre da pessoa. Então, o adolescente precisa querer, o filho precisa querer. E sempre a mãe, né? Sempre a mãe. É sempre a mãe que ajudar. Sempre a mãe, né? A mãe quer sempre ajudar. Eu senti. Você sentiu, né? A sinceridade, que bom. E a radiestesia ela é muito, muito interessante por conta disso. E as pessoas, por exemplo, eu tenho uma casa, eu tenho uma casa um salão, uma clínica, e eu tenho uma determinada sala que eu não consigo alugar. Eu fiz a radiestesia para a clínica, trabalhei a parte dessa sala que não conseguia alugar, e foi assim, eu brinco que foi até um tempo recorde, porque eu fiz na quarta-feira a radiestesia, na segunda-feira, Josi já alugou a sala. Então, e eu entendo assim que às vezes não é nem porque você fez na sala, mas é porque a pessoa entendeu de fato, né, aquele processo, ela entendeu, é mais ou menos isso? E às vezes tinha alguma coisa ali na sala, alguma energia que estava bloqueando. Entendi. Porque eles não falam assim, quando a gente muda de casa, às vezes falam, pinta a casa para tirar a energia da outra pessoa que estava. É mais ou menos isso, né? As paredes, tudo absorve. Então, quantas pessoas passaram por ali, quantas pessoas... Então, a gente vai entender o que tem de desequilíbrio ali, limpar e trabalhar para que tudo flua, né? Qual é a intenção? A intenção é alugar a sala. Então, quais os gráficos que eu preciso montar para que essa sala seja alugada? O que essa sala tem? O que ela precisa? É a mesma coisa com a pessoa. O que a Eliane precisa para tratar, vamos supor, a enxaqueca dela? Eu estou precisando, eu vou fazer uma entrevista de emprego, tá? O que eu preciso para harmonizar esse emprego? E quanto que ele tem de ressonância com você? E, Josi, dentro, né, dessa terapia que você faz, o que é mais comum nesse set terapêutico? Assim, em termos assim, de doenças mesmo da alma. É mais a ansiedade? É mais a mágoa? O que mais aparece? Eu vou dizer que é muito o relacionamento com pai e mãe. E pertencimento, né? Exatamente. Aí é um caminho assim que não é exatamente a radiestesia que eu uso, que aí eu uso a metodologia. Por quê? Porque se a gente pensar que tudo que a gente vive hoje está relacionado ali com a nossa infância, com o que a gente viveu de forma consciente ou inconscientemente, o que a gente absorveu, e se eu parar e falar para você, Eliane, você sabia que a prosperidade ela tá ligada à questão do pai e a mãe? Sim. Então, assim, o que é a prosperidade? É o fluxo da vida, é a vida em movimento. É eu ter isso, quando eu tenho um problema com meu pai ou com a minha mãe na infância, isso bloqueia, ele impede com que eu tenha uma fluidez na minha prosperidade. Então, por exemplo, eu falo que se você reclama assim, olha, eu ganho muito bem, mas parece que tudo que eu ganho, meu dinheiro nunca fica, eu não consigo guardar, eu não consigo economizar. Eu falo assim, o problema está com a sua mãe. O problema é com a mãe. Aí você fala, nossa, eu não consigo, não chega para mim, eu não consigo aquele trabalho, eu não consigo aquela promoção, ou não só isso em termos de prosperidade financeira, né? Porque o que é prosperidade? É tanto na área financeira, na área da saúde, sim, na área de relacionamentos. A vida é próspera. A gente não está falando só de dinheiro não em só si. de dinheiro. É que normalmente o dinheiro é o que deixa a gente mais, é o que mais pega. Então você fala, eu preciso olhar essa parte financeira. E a gente não olha para as outras áreas. Então, quando eu falo assim que não chega, o meu emprego, aquela promoção que eu quero não veio um relacionamento, eu não consigo ter relacionamentos na minha vida. Aí eu falo, é problema com o pai. Porque o pai é a força, né? Exato. E é muito isso, né? Onde a gente nasce, onde a gente se cria, é o que realmente forma o ser humano. Igual a gente até fala assim, as pessoas perguntam assim para mim, mas, nossa, tem médicos na sua família? Eu falo assim, não. O único médico agora que vai ter vai ser a Natália. Né? Então, ela rompeu uma barreira. E é difícil isso. Né? Você pode ver, quem é médico geralmente tem os filhos, são, e assim vai passando. Né? Aquele que é funcionário público, você pode ver, daí o filho também vai ser... Né? A mãe que é professora, a filha, o filho também vai... Né? Então, é toda essa construção. É sempre o ambiente moldando. É sempre o ambiente. E aí você fala, são as lealdades familiares. Mas será que é isso realmente que eu quero? Exato. Não é? Que nem a Natália, ela saiu. Então, quando a gente quebra isso também, isso traz uma liberdade. Né? Eu honro, né, quem foi, meu pai, minha mãe, meus avós, mas eu não quero seguir isso. Traz uma liberdade e uma responsabilidade. Né? Exatamente. Então, assim, eu quebro esse ciclo. Eu não fico mais presa nisso. E mesma coisa também quando a gente se fala de doenças. Porque a minha avó morreu de câncer tal.
A minha mãe teve o câncer tal. Eu, câncer tal. E você vê que é hereditário, vem vindo. Sim. Né? E há um momento que a gente tem que quebrar isso. E, na verdade, é o ambiente que é nesse momento que vai ativar o gene da doença ou não. Porque se você pegar gêmeos univitelinos, eles têm a mesma... A Natália vai poder falar melhor isso. Eles têm a mesma informação genética, não tem? Por que um desenvolve certa doença e outro não? É um ambiente. Como é que eu reajo? Como é que eu reajo àquilo que está acontecendo comigo? Então, é isso que desperta. E, Josi, como trabalhar isso? Né? A gente... Como quebrar isso? É a gente entender a raiz, onde tudo começou, né? Qual foi a idade? Porque aí, quando a gente fala exatamente disso, não falando dessa parte da doença em si, desse exemplo que eu dei dos gêmeos, mas falando em relação até à prosperidade, essa questão que às vezes a gente tem com o pai e com a mãe que a gente nem percebe, né? Em algum momento, na minha infância, de forma consciente ou inconsciente, eu senti raiva ou pena do meu pai ou da minha mãe. E aquilo ficou registrado em mim. Então, eu falo que as emoções, né, são uma frequência. Tudo é energia, tudo é frequência. Então, quando eu absorvo aquilo, aquela frequência, ela ficou registrada na minha mente. Então, eu começo a repetir aquele padrão, porque a minha mente entende que em algum momento eu vou ter que resolver aquilo. Então, eu vou repetindo padrões, pode mudar cenário, muda a época, muda personagem, mas se eu tenho um padrão de abandono, uma hora ou eu abandono, eu sou abandonado. Então, esse padrão fica rodando no meu sistema. Então, quando é que eu tiro esse padrão? Está em mim. Mas como é que eu faço ele parar de rodar? É quando eu entro na idade onde isso começou, onde isso foi registrado, e a gente faz eu falo que não é uma cura e não é uma transformação, é uma transmutação da energia, porque pela lei da física tradicional, a energia a gente não se elimina, a gente vai transmutando e transformando. E é isso que a gente faz também com essa frequência. A gente muda ela da frequência, de uma frequência baixa, daquela emoção que ficou registrado de sofrimento, a gente coloca uma frequência mais elevada, de uma emoção melhor. Então, aí, nesse momento, o teu sistema, ele entende que ele não precisa mais resolver, porque já está resolvido. Mas, assim, entendi, né? Mas, enquanto dá alguns gatilhos, algumas coisas, aquele velho homem, aquele velho formato pode se manifestar de novo, não pode? Mas por isso que eu falo que é muito... A terapia também é muito interessante, porque quando eu consigo entender que eu já fiz essa limpeza dessa frequência e eu consigo entender que eu tenho esse padrão em mim e que nesse momento ele entrou de novo, eu saio mais rápido. Ele dói menos. Eu percebo e eu consigo fazer isso antes. Porque quando a gente não tem esse conhecimento, a gente vai direto. Quando você vê, você já está no meio de um relacionamento abusivo que você fala de novo isso. Né? Novamente vivendo isso, ou novamente sendo abandonado, ou novamente eu me sentindo desamparado, ou às vezes rejeitado. Então, quando eu entendo e eu consigo, o meu sistema ele já vai percebendo automaticamente que eu estou entrando numa situação que, esse é o seu sistema que está rodando em você. Alerta. Então, você já consegue sair antes. Consigo me recuperar antes. Já não dói também como doía. E você está falando uma coisa muito interessante. Porque, assim, eu sou uma... Eu não sei se eu posso usar esse termo. Eu sou uma ex-obesa. Né? Fiz bariátrica há mais de 10 anos. Acho que é isso, né? Mais de 10 anos. Depois eu tive um certo ali reganho de peso. E tudo realmente é a cabeça da gente. Né, a cabeça da gente. Então, às vezes, quando me dá alguns gatilhos, eu já quero correr pro doce. Porque, assim, para mim, o meu gatilho era o doce, principalmente o chocolate. E não era assim, comer apenas, era comer uma caixa. Enquanto eu não via ali era sem controle. Sem controle. Enquanto eu não via o fim, para mim, eu tinha que comer até o último. Senão aquilo ficava na minha cabeça. Não, ainda tem mais um. Pega lá, você precisa. Na verdade, você não precisa. E o engraçado é que, pegando o que ela fala da infância, quem te dava muito chocolate era o vô. Exato. Sim. Então, ele é o conforto. E, nossa, é verdade, filha. Você está levantando uma questão muito interessante. Uma memória afetiva. Uma memória afetiva. Igual mesmo, o meu pai, ele trabalhava numa multinacional, então ele atendia grandes empresas. E uma delas era a Nestlé. Tá. Né? Era Nestlé. Já remeteu o chocolate, né? O doce. Gente, qual criança, né, que não gosta do chocolate?
o sonho da minha vida era conhecer a fábrica. Porque na época, eu não sei se eles ainda têm, mas eles tinham aqueles programas que eles levavam filhos de funcionário para conhecer, eles levavam, Leva né? a escola. Escolas, visitação, exato. É. E a gente podia pegar o chocolate saindo ali na linha de produção. Depois, no final, a gente ainda ganhava caixa de chocolate, né? E o meu pai tinha muitos conhecimentos lá dentro, né? Ele prestava um bom serviço lá. E todas as vezes, ele trazia caixa de chocolate. Eu já ficava esperando. Esperando aquilo. E aquilo, para mim, olha, eu lembro assim, meu pai abria o portão, eu já saía correndo, sabe? Porque eu sabia que ele ia trazer chocolate. O olhinho já brilhava. Já brilhava. Até chegou um ponto que, quando eu engordei muito, já depois de adulta, eu, na adolescência eu era magrinha, tal. Isso foi depois de casado, que eu engordei bastante. Ele chegou a falar, assim, numa conversa de mesa, e para minha mãe, eu acho que o culpado fui eu, porque eu que dava muito chocolate para essa menina. E eu já casada com a Natália, já, e ele chegou e falou isso. E você me trouxe isso à memória. E é verdade, todas as vezes que eu tinha esse gatilho, eu queria ir pro chocolate. Pro chocolate, porque era o meu conforto. Trazia né? Ele trazia essa segurança para você. Isso. Né? O meu pai sempre foi aquele, assim, até hoje, sempre foi aquele que é o otimista, que me empurra, sabe, pra vida. Pai, eu quero fazer tal coisa, então vai mesmo. Vai mesmo, que você vai conseguir, você é inteligente, vai... Aquilo que você falou, o pai é o que empurra, né? É o que impulsiona. É a força do masculino. Então, é verdade, aquilo, então, do chocolate, pra mim, me trazia esse conforto. E até hoje, sabe? Eu tenho que, né? Dar uma segurada, mas é aquilo. Hoje eu entendo. Né? Então, assim, e isso você trabalha com seus pacientes? Trabalho também. É justamente para poder ele poder entender, ter essa. Eu brinco não, na verdade, eu falo assim, é consciência que cura. Sim. É a consciência que cura, é trazer a lucidez dele entender que é esse o processo e a gente pode trabalhar isso, mas ele tem uma responsabilidade sobre isso também. Sim. Então, assim, não dá, né, pra gente limitar, por exemplo, olha, tantas sessões. Não, de terapia. Não. Cada ser humano. Com a psicanálise, com a terapia, ou mesmo na parte da psicologia, a gente não determina a quantidade de sessões. Mas por isso que eu falo, quando eu vou tratar esses padrões ou essas feridas de infância, onde está rodando o sistema, eu entro com uma metodologia. Sim. Que ela é um conjunto de técnicas. Eu chamo de metodologia humanoterapeuta. Então, nessa metodologia que eu uso, inclusive uma mesa de radiestesia para identificar a primeira idade, onde tudo começou. Aí a gente vê uma segunda idade, você vai me trazer o que aconteceu. Vem uma terceira idade. E a gente, diante daqueles acontecimentos, a gente consegue fechar o padrão, entender qual é o padrão que está rodando ali. Mas eu sei que naquela primeira idade que deu, foi ali que está instalado. Então, é ali que eu tenho que chegar. Então, eu utilizo um conjunto de técnicas que vai fazendo, ele vai começando... Porque se eu estou ali na raiz, eu estou igual uma cebola. Ele está ali, ele está cheio de camadas. Porque o que a gente foi vivendo durante a vida, a gente foi criando essas camadas. Então, a gente precisa ir descascando essas camadas para conseguir chegar lá no miolinho da cebola e poder olhar para aquilo. E tem que ir ainda descascando com calma, com muito jeitinho, com muito acolhimento para não ferir, né? E essa metodologia ela tem um tempo de duração. E ela também não gera vínculo terapêutico. Ela não tem cunho religioso, ela não gera vínculo terapêutico, porque ela tem começo, meio e fim. Então, ela tem uma dura mais ou menos, em média, o tratamento de 3 a 4 meses. Por que em média? Porque cada ser é único. É verdade. Então, eu olho para a Eliana com uma individualidade, eu vou olhar para a Natália com uma individualidade, o que ela trouxe, o que precisa, né? Qual a quantidade de sessões que precisa para cada técnica. Então, a média é de 3 a 4. Então, terminou isso, você fala assim, olha, é como se a gente tivesse também zerou. Dando alta. A gente fez aquela limpeza ali, você pode construir agora uma nova trilha neural. Porque ali já não tem mais aquele registro. Você tem um padrão que roda, mas você já não tem mais o registro da dor. Então, eu consigo já ter também essa consciência. E tem alguma frase padrão dos pacientes que te faz já levar para... é problema com pai e mãe na infância? Eles chegam com alguma frase parecida? Nem sempre, né? Nem sempre. Mas quando chega...
a maior parte das vezes, a maior dor, eu vou dizer da maioria que às vezes procura, é essa em relação à prosperidade financeira. Nossa, eu tô cansado porque eu faço, e eu não consigo. E isso vai desestabilizando, inclusive, o teu ambiente familiar. Então, a reclamação é essa, minha família, eu estou em conflito, porque eu estou trabalhando, eu não estou conseguindo dar conta, e dinheiro chega, mas aparece um carro que quebra, uma máquina de lavar que quebrou. Josi, aí quando ele traz esse questionamento, eu já consigo entender. Eu falei, o problema está ali com a mãe, porque o dinheiro não fica. Ou, às vezes, aquela pessoa fala assim, eu não consigo ter um relacionamento, parece que eu sou invisível. Eu não consigo encontrar alguém. Aí eu falo assim, o problema está com o pai. Eu sei, mas eu preciso levantar a idade de qualquer forma. Porque eu preciso entender onde foi que começou. E eu já venho trazendo também essa consciência. Olha, o que você tinha, né? Em algum momento você sentiu dó ou raiva do seu pai quando você era criança? Às vezes acontece na adolescência, ou até mesmo na vida adulta. Eu já senti, mas hoje eu não sinto mais. Tá, mas ele registrou, né? A mente da gente, né? Tá ali registrado. Então, a gente fala, nós precisamos olhar para isso. Sim. Porque é exatamente ali que está essa questão. Então, quando eu sinto, se eu tenho 50% do meu pai, 50% da minha mãe geneticamente, e se eu nego, em algum momento eu neguei esse meu pai, eu neguei 50% de mim. Então, eu perco a força do masculino. Verdade. Né? E isso com a mãe também. Se eu neguei a mãe, eu fiquei com raiva ou com dó por algum motivo, eu neguei. Então, na hora que eu nego, eu perco a força do feminino, né? Que o feminino é nutrir, é o gestar, é o manter. Que é o que a gente não faz com o dinheiro, né? O dinheiro chega, mas ele não fica. Por quê? Porque eu não consigo gestar, eu não consigo nutrir, eu não consigo fazer essa gestação. Eu não consigo manter. Então, é exatamente a gente entender que a gente tem... Por isso que eu falo, o pai e a mãe, ele tem tudo a ver com tudo que acontece na nossa vida. Esse construto é poderoso, né? Exatamente. Eu brinco que eu falo que é pai e mãe, eu brinco que é enrosco sempre, né? Porque começou ali. E não porque foi proposital. Né? Porque cada um fez o que... Tem jeito, filha. 50%, tô aí. Tá aí. Sempre. Não tem como ficar livre. Não tem jeito. Ixi, Lascou. Vou ter que procurar meu eu inteiro agora, então. E a gente e não adianta, né? Não tem como negar a genética. Não da tem gente. como. A gente brinca, né? Tem um ditado, o fruto não cai longe do pé, né? Exatamente. tem um pedacinho ali, não tem como. Você tá querendo dizer com isso, né, Eliane? Josi, queria agradecer sua participação, de você ter vindo aqui compartilhar um pouquinho mais com a gente. Por favor, deixa o seu contato, suas redes sociais, onde que o pessoal pode te achar para fazer uma psicanálise com você, fazer um plano terapêutico. Fique à vontade. Mas antes dela falar, deixa eu falar, passou tão rápido, né? Nossa, passou muito rápido. Gente, você viu? Passou muito rápido. Daí essa função desagradável fica para mim, né? Fica. Eu, você viu? Mas olha, a gente já deixa o convite para você voltar, porque tem muita coisa pra gente conversar. Voltarei. Convite feito, a gente marca, eu volto com toda Tá bom? certeza. Daí a gente faz uma demonstração. Exato. Eu trago exatamente, eu já sei, eu trago tudo. Eu já Traz trago tudo. A radiestesia, eu já trago a mesa da metodologia, a gente já resolve, já mostra tudo como é que funciona. E se prepara, porque nós duas somos bagunceiras. A gente gosta de mexer em tudo. Pode mexer, não tem problema. Então, Josi, aonde te encontramos? No Instagram, meu Instagram é @Josiane_Campagnoli. E nas redes, e tenho também o site que você vai encontrar como Josiane Campagnoli também, ou psicanálise, ou pelo Espaço Humanidade com metodologia humanoterapeuta, vai aparecer Josiane Campagnoli também. Mas no Instagram eu também tenho os vídeos, eu falo um pouquinho também sobre isso, da radiestesia, terapia floral, então é bem interessante. Muito obrigada mesmo pela tua Imagina, presença. Foi um prazer ter convite. você aqui com a gente. Adorei o papo, gente. Muito obrigada mesmo. Pessoal, esse foi mais um episódio. Apareceu aqui na tela o Instagram. Então vão lá, procurem, podem tirar suas dúvidas, agende a sua consulta com ela. Vocês viram. A gente pode não lembrar, mas o nosso cérebro guarda e determina o como a gente vai reagir, sim. Então, não ache que idade é para fugir de psicólogo, psicanalista e psiquiatra. E psiquiatra não cuida só de louco, hein, gente? Então, sigam lá. Também sigam as nossas redes sociais e a da clínica. E eu vejo vocês no próximo episódio.